Good, good. Belezinha. Então vamos lá. Começando a nossa live. Você ganha. Olá, tudo bem com você? Essa é uma live esquenta do nosso Clube do Livro, que vai começar amanhã, dia 21 de junho, às 7h35 da manhã. Um clube de leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde a gente vai aprender a virar esse olhar para dentro, começar a se conhecer de uma forma mais transparente, de uma forma mais profunda. Sejam muito bem-vindos, você que está assistindo depois, adianta aí o vídeo, tá bom? Para você logo chegar ao conteúdo. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Essa é uma live esquenta em que a gente vai falar sobre medo, sobre sonhos, sobre o que te impede, o que te impede de realizar aquilo que realmente você gostaria. Boa tarde, Gabi, tudo bem, linda? Já peço desculpa da voz, que olha, tá um horror. Passei por um processo alérgico, estou me recuperando, está tudo bem, mas eu tinha que vir aqui conversar com vocês, falar com vocês sobre o quanto é gostoso, o quanto é importante esse redescobrimento, essa força interior que a gente tem e a gente desconhece. Para começar, né, a live, eu sempre gosto da gente aterrar, da gente se sentir protegida, vamos dizer assim, né, pela egrégora que nos acompanha. Então, antes de começar aqui, eu tirei uma carta do oráculo da deusa, tá? É a Kali, que é o medo. E foi através dela que eu escolhi o tema para a gente poder conversar hoje, para vocês sentirem um gostinho de como é importante mesmo a gente ter esse olhar para dentro. A Kali, ela é uma deusa tríplice, é uma deusa hindu, e ela vem contar aqui para a gente o seguinte. Oi, tudo bem? Kali começou a dançar na sua vida, para dizer que é hora de enfrentar os seus medos. Tudo o que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão interior, ou bem perto, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. Os seus medos estão ao seu serviço, avisando-a sobre lugares, coisas e pessoas perigosas, ou a impedem de dançar a sua dança, viver a sua vida, criar com a criação. Lembrando que o feminino, ele é pura criação. Ele é criador e ele é criatura. Ele cria tudo, ele gera. E aí a gente fala de pessoas, a gente fala de gestação mesmo, a gente fala de gestação de sonhos, a gente fala de gestação de projetos. O feminino, ele cria, ele acalenta, ele traz essa nutrição que a gente tanto precisa para tudo na vida. Kali veio para dizer que a sua dança ela é necessária como parte da totalidade da dança da criação.
A sua dança, o seu jeito, a sua essência, a sua individualidade, quem você é, faz parte de toda uma criação, de todo um engenho do universo para que ele funcione. Então, se você copia, se você não coloca a sua essência, se você não coloca a sua própria coreografia, a sua própria dança, isso começa a entrar em desequilíbrio. Então, é um convite para a gente olhar para nós mesmas, lá nas nossas profundezas, e se perguntar: qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que não me deixa dançar minha própria música, minha própria dança, meu próprio ritmo? A totalidade é cultivada quando você resgata os aspectos de si mesmo, de que abriu mão do medo. Eu te pergunto, quantas vezes você abriu mão de correr atrás dos seus sonhos, de ir atrás dos seus objetivos, por medo? Medo do que vão achar, medo do que vão falar, medo do que vão pensar, como que você será vista, como que as pessoas vão te julgar. Kali faz esse convite para a gente: olha para você mesmo, olha para a sua essência, veja aquilo que você busca para você, aquilo que é importante para você. Porque só assim, você vai participar dessa coreografia mágica e linda do universo. Ao nomear e testemunhar o seu medo, você ganha força. E essa aqui é o título da nossa live Esquenta pro Clube do Livro. A totalidade ela é criada quando você aprende a reconhecer os seus medos e começa a superá-los. Uau, que forte isso! Quando você nomeia os seus medos, quando você coloca de novo, a deusa que hoje vai nos ancorar nessa live sobre o medo. Então, quando a gente pensa em todas as coisas que a gente já fez, que a gente deixou de fazer, fez pelo outro, né? E deixou de fazer por a gente mesma, quanto isso nos prejudica a nossa essência, o nosso propósito no mundo. E aí, eu venho te perguntando aqui, depois do período, deixa eu só subir aqui para poder falar para vocês direitinho. Quem aqui, tudo bem, Mo? Bem-vinda. Quem aqui? O medo, ele é uma emoção que a gente chama de emoção primária. É aquela emoção instintiva, é aquela emoção em que a gente não tem tanto controle sobre ela. Até porque ela, quando ela é usada, quando ela é usada de forma consciente, de forma em que você consegue dominá-la, entre aspas, serve como uma proteção. Ela serve como uma evolução dentro da nossa espécie, principalmente. Por quê? Se não fosse o medo, a gente não teria chegado onde a gente chegou. A gente não teria inventado tantas coisas, a gente não teria colocado a nossa essência naquilo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E nem sempre depois do medo. Então, o medo, ele traz aquela sensação, quase sempre, de algo ruim, de algo que não vai dar certo. E não. O medo, quando ele é usado adequadamente, quando ele é trazido para a consciência, ele traz essa necessidade de proteção. De, opa, peraí, vamos com cautela? Vamos devagarzinho? Vamos olhando, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí eu entro, tá, nas vulnerabilidades. O quanto a gente tem medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. O quanto a gente tem medo de enfrentar aquilo que nós somos. A gente finge eu fiz um Reels esses dias atrás, falando sobre isso, o quanto é cansativo
a gente vestir uma máscara, a gente colocar uma pessoa que a gente vive muito tempo com isso, a gente se torna uma pessoa falsa, uma pessoa que não existe, que não tem um propósito vital, porque está sempre apoiando a vida dos outros, sempre no que os outros acham, no que os outros fazem, no que os outros querem que a gente faça. Ou seja, estão dando a coreografia para a gente. Olha, você tem que dançar desse jeito, você tem que dançar daquele outro jeito. Esse seu jeito não está certo. Esse seu ritmo não está certo. E aí existem dois tipos de medo. Está fazendo sentido para vocês? Coloca coraçãozinho aqui, que o Instagram entende que vocês estão curtindo e entrega para mais pessoas, tá? Então, existem dois tipos essenciais de medo. Existe um medo racional, aquele verdadeiro mesmo, que é uma resposta lógica ao nosso organismo. E existe o medo irracional. O medo racional é aquele assim, eu sei que eu não posso pular de um precipício, porque eu vou morrer. A não ser que o meu propósito seja esse, eu quero morrer. Tá? Esse é um medo racional, ele é de sobrevivência. Ele é aquele medo que te protege, que faz com que você racionalize mesmo. Tá? Ele parte daqui, ele não parte daqui. Agora, um medo irracional, ele vem daquele medo, por exemplo, eu nunca, vou pensar, eu nunca fui para o mar, eu não conheço o mar. E eu falo numa conversa com uma amiga, nossa, eu odeio o mar, morro de medo de mar. Tá, mas como é que você, que nunca foi no mar, tem medo de mar? Qual que é o perigo que o mar te traz, o gatilho que o mar te traz para que você sinta medo? Quase todas as nossas fobias, elas são medos irracionais. Medo de aranha, medo de lugar muito cheio, medo de lugar muito fechado. Tá? Tudo são memórias, são vivências, são lembranças, tá? Que podem ter sido passadas de geração em geração. Tá? E eu tenho um caso da minha família que é muito legal, muito engraçado, mas não é trágico. Não, não é trágico, mas é algo assim. Minha avó, ela é daqui do interior de São Paulo. E de muito humilde e tudo mais. E quando, pra quem não sabe, eu sou paulista de RG e sou goiana de coração. Eu fui para Goiás com 6 meses de idade e voltei aqui para São Paulo com 27 anos de idade. Ou seja, eu sou muito mais goiana, dá até para ver pelo sotaque, né, do que paulista. Então, quando minha avó foi para Goiás, e foi em médicos e clínicas e tudo mais, ela mostrou para gente que morria de medo de mas morria, ela tremia, ela suava, ela saía de si mesma, uma despersonalização que a gente via que ela tinha aquela fobia. Então, não tinha apresentado essa fobia. Mas ela disse que lá no fundo ela tinha medo, mas não sabia de onde que vinha. Ela ia, ela enfrentava, ela subia, ela descia, tudo bem. Porém, quando minha avó verbalizou, colocou isso para fora, de que eu morro de medo de elevador, nem de lugar fechado, de elevador, da sensação de subir e descer. Minha mãe também começou com esse medo de elevador. Ela tem, meu Deus, pensa que tem que ter um elevador, já dá um medo total. Isso foi passado para mim de alguma forma? Foi sim. Claro, eu não tenho coragem, por exemplo, de subir em lugares muito altos. Isso está na minha memória. Então, é racional? Não, não é racional. Mas a partir do momento que de onde vem a fonte, eu consigo transformar isso em mim, eu consigo fazer com que essa carga não seja mais minha. Então, todas as vezes que você colocar para você mesmo, eu estou com medo de fazer um novo projeto. Isso é meu. Será que eu não fui ensinada
ensinada a ter medo disso? Será que lá atrás eu não fui ensinada que mulher, lugar de mulher, é atrás do cão? Não que isso seja problema, tá? Não vou ser aqui a feminista ativa, não sou. É sobre você falar, entender de onde vem esse medo. Se ele é racional, se ele não é racional, certo? Partindo disso, tendo isso como base, a gente vai num capítulo muito, mas muito gostoso de Mulheres que Correm com os Lobos, que ela vem falar sobre aquela impostora, aquela sabotadora que vive dentro da gente. A primeira pessoa que a gente deveria enfrentar, que a gente deveria olhar nos olhos, perguntar, argumentar, seria nós mesmos. Porque nesse lugar que a gente se coloca de enfrentamento, de transparência, a gente consegue ver as nossas luzes e as nossas sombras. A gente consegue ver o profundo da nossa alma, onde mora os medos reais e os medos irreais. Está fazendo sentido aí para vocês? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aqui para mim, porque eu vou respondendo para vocês. Tá? Porque o objetivo, né, de eu trazer tanto conteúdo aqui sobre o feminino é esse desenvolvimento do seu feminino, da sua energia feminina, que é tão potente, é tão poderosa, é tão sábia, né? E a gente não usa essa energia a nosso favor. Porque lá atrás a gente foi ensinado que ser feminina, usar essa energia feminina, é uma vulnerabilidade, é uma fraqueza. A gente precisa ir para o masculino, a gente precisa manter-se nesse lugar de fazedora, não de criadora. E a mulher, quando ela faz e não cria, ela começa a morrer por dentro. Os medos dela começam a fazer sentido para ela, porque ela não vê como que eu vou criar algo novo, como que eu vou fazer algo diferente, se eu fui ensinada que é só assim que eu tenho que fazer. Tá? Então, o livro, o clube, ele traz esse convite mesmo para a gente de vamos olhar para essas sombras, vamos olhar para essa profundeza, a inteireza que mora dentro de nós é algo surreal. Quando a gente complementa essa dualidade que eu falei na outra live sobre o ser boa, o ser ruim, a gente não precisa ser boazinha o tempo todo, que a gente tem que fazer, mas a gente também tem que criar. Quantas vezes nos últimos tempos você tem parado para criar coisas para você, criar coisas para sua família, criar coisas para o seu trabalho? Precisamos ser forte o tempo todo. Isso é muito masculino. Muito. Quer ver na nossa fala? A nossa fala, umas com as outras, né? Hoje, vocês viram aí, né? Eu estou aqui acabada por dentro, mas a vida continua. O Christian, do Christian Hall, ele foi meu primeiro ídolo de toda a vida. Tanto que o meu filho, que é o Gabriel, me chama Christian. Para vocês terem o nível de fã que eu sou. A fala que eu mais li, que eu mais ouvi hoje é: seja forte, vai passar. Força, minha amiga. Força, Carol. O pessoal lá de Goiás, força, Carol. Quando a outra mulher, e eu entendo o que ela está querendo dizer, para eu ser forte, para eu buscar aquela força lá dentro que existe dentro de mim, para eu continuar. Eu senti. Mas será que ela sabe disso? Ou ela está querendo que eu esconda o meu sentimento, que eu amenize aquilo que eu estou sentindo, não dê nome para aquilo que eu estou sentindo. Todo mundo morre. Todo mundo. Para que ficar nesse sofrimento? Poxa.
Não que do outro não seja, não é comparação aqui não, tá? Mas eu tô querendo dizer essa questão da força, que a gente precisa ser forte o tempo todo, e a gente não é. Agora, o que a gente precisa entender é que a nossa força, essa força interna da alma, ela não vem de poder, ela não vem dessa força agressiva de ter que fazer, de ter que se matar, de ter que colocar, sabe, essa fazedora mesmo, ela não mora aí. A nossa força aqui dentro, ela mora, sabe? Ela é sábia. A mulher, ela sabe direcionar, ela sabe levar, ela sabe criar. Esse é o nosso, essa é a nossa grande força. Não é aquela de sair derrubando o tratorzão, né? Eu tenho uma amiga que fala, ah, é o cabeção, só pensa, 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 pensa e faz, pensa e faz, pensa e faz. Não cria, não para usar as mãos. Quando a gente usa as mãos, a gente se conecta com o sagrado e com o sagrado feminino, tá? E aqui não entra religião, vou lembrar para vocês que isso não tem nada a ver com religião. A gente entra com o sagrado, porque mexendo com as mãos, a gente instantaneamente mexe com os nossos sentimentos. Isso é orgânico. Sair derrubando, a gente sai derrubando, é um tratorzão mesmo, igual sobe ali, engata primeiro, nem sei se engata primeiro o trator, engata primeiro e vai, passa por cima de todo mundo, principalmente por cima de. Por isso, nossa maior inimiga somos nós mesmos. Mesmo que a gente tente fazer tudo, tudo, tudo para a gente mesmo. Ah, lá no fundo, você tá bom. E aqui que a Clarissa trouxe para gente, no capítulo 13, se você tiver com o livro aí e quiser acompanhar, fique com vontade. Ela traz aqui não é um ponto, mas uma passagem, tá? Sobre as lágrimas, sobre o quanto esse comportamento de chorar fala sobre nós, tá? Eu vou ler, mas não vou ler muito, porque senão vai ficar aqui muito, né? E essa profundidade, ela vai acontecer lá no fundo. Mas vamos lá. As lágrimas são um rio que nos levam ao. Ou seja, quando a gente acessa as lágrimas, isso está vindo de algum lugar. E lá na frente, lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, até, tá no do La Loba, ela fala sobre o rio que corre. Então, quando esse rio começa a secar, quando esse rio começa a transbordar, a faltar, a transbordar de coisas que não são dele, não de água, mas de coisas que não são dele, de entulhos, de lixo, de lama, tá? Essas lágrimas, elas começam a surgir. O choro, ele forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, olha que as lamas das pedras do entulho, as lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Nossa, chegou a arrepio. O que ela está querendo dizer com isso? Quando a gente acessa essas emoções, esse rio lá embaixo, existe nós. Tá? Lá embaixo que eu digo é lá na nossa alma, tá? Dentro de nós, e que eu quero falar no útero, principalmente nos nossos lugares. Ela resgata essa alma feminina através do barco, coloca de volta o barco no próprio rio. Entende? Quando a gente acessa essas emoções, quando a gente dá nome para essas emoções, quando a gente vive essas emoções, esse barco que está lá na pedra, está jogado no meio da lama do bicho, ele é resgatado e levanta.
para poder nos levar nessa profundeza que somos, nessa fluidez que o feminino é, de andar por esse rio, de navegar por esse rio. Há oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como seus próprios. O que ela está dizendo sobre crenças. Quantas vezes você já chorou por coisas que não eram suas, pesos que não eram seus, culpas, comportamentos, pensamentos que não eram seus. Há oceanos de lágrimas. Oceanos. Você sabe dar nome para essas lágrimas, para esses sentimentos? Que talvez você até passou, mas que não eram seus. Pensamentos que não eram seus. Entende? Se tiver alguma dúvida aqui, vai conversando comigo, gente. Conversa comigo. Quero ouvir de vocês, tá? Como que é para vocês ouvir as palavras que a Clarissa traz, porque esse livro é um livro muito denso. Esse é um livro muito complicado de você ler sozinha e entender nas entrelinhas. A primeira vez que eu peguei esse livro lá em 2018, eu falei, meu Deus do céu, eu joguei dinheiro fora. O que eu vou fazer com isso? São cursos atrás de cursos para poder entender, e cada vez que eu leio, eu acesso o sentimento, eu acesso algo dentro de mim que eu não tinha percebido antes. Tá? Então, conta para mim como está sendo para vocês entrar em contato. Se é a primeira vez que vocês estão entrando em contato com o livro ou não, tá? Vou continuar aqui e vou esperar vocês responderem. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os tempos e os fervores dos segredos que ela tem. Quando a mulher ela coloca os sentimentos para fora, quando ela é verdadeira com ela mesma, quando ela olha no espelho e diz, vamos juntas, eu vou fazer por você, vou fazer por mim, vou fazer por todos que vieram antes de mim, vou fazer por todas aquelas outras que depois. Quando ela acessa essa profundeza, ela se torna poderosa. Quero ler esse livro bem com a gente, toda sexta-feira, 7h35 no YouTube. Vai ser um prazer estar com você. Então, o choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os tempos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher, e você aí achando que chorar é uma praia. E você aí achando, como eu também achava, que chorar me deixava mais vulnerável, me deixava mais fraca, me deixava num lugar de dó, de piedade, de, nossa, sim, então olhem para mim. E não. O chorar aqui é literalmente colocar essas lágrimas para fora. É acessar algo que está escondido há muito tempo. É olhar para a sua alma, para a sua essência. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso do clã das... Opa, vou ler de novo. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. Essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas, que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram. Ou seja, todas essas mulheres que a gente admira, que a gente se inspira, elas passaram por essas descidas, elas passaram por esses vales internos da alma, em que é escuridão da alma, que ela teve que olhar frente a frente para esses medos, para essas vulnerabilidades. E ela teve que chorar sobre elas.
dar nome para elas. Então, se você aí está numa escuridão, seja qual for, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu profissional, olha para você, dê nome àquilo que você está sentindo, você não está gostando, tudo. Chegue lá no fundo mesmo. Não precisa ter justificativa externa, não precisa ter uma aprovação externa, porque você faz a sua dança. Você é que faz a sua coreografia. Ah, uma coisa curiosa, quando eu tirei essa carta aqui, da Kali, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, tudo é sintonia, tudo é maravilhoso. Tudo, 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 tudo. Porque diz aqui, ó. Não é aqui não. Pera aí, gente. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É a outra aqui. Porque, na verdade, eu tirei duas cartas, tá? Eu tirei Brígida, que é a inspiração, e eu tirei Kali. Bem-vindas, meninas que estão chegando. E olha só, a Brígida, que é uma outra deusa, tá? Que ela traz esse escuro da nossa alma para a luz. Tá? Hoje é que dia? Dia 20. Né? Brígida diz que uma vida sem o fogo da inspiração, na verdade, é insípida. Ela aconselha ainda que, ao permitir que a inspiração alimente a sua vida, você se torne mais arguta, mais clara e mais energética. Diz que no 20º dia de cada mês, ela aparece e vigia pessoalmente o fogo. E o que quer dizer esse fogo? Deixa eu até pegar a carta aqui para vocês, porque eu tiro sempre duas, tá? A Brígida, inspiração. Kali, o medo. E esse fogo aqui que ela fala, o que é? Esse fogo interno, é o fogo da alma. É aquele fogo que precisa ser aceso, que precisa se manter quente, ele precisa se manter forte. É sobre isso que Brígida fala, sobre essa inspiração, sobre essa criatividade que ela não pode morrer. E quando a gente fica muito nesse masculino, muito nesse linear, que a gente não faz essas descidas, a gente apaga esse fogo. Larissa diz, a gente morre por dentro, a gente seca por dentro. Olha como tudo isso faz sentido. Porque se você levanta todos os dias para fazer suas coisas e você não vê um sentido, você começa a desanimar, Você começa a perceber que a sua vida está passando, ai, não tem um propósito. Aí você começa a inventar historinhas para você mesma, porque essa sabotadora vem e diz: você precisa de dinheiro, você precisa de botox, você precisa fazer uma plástica, você precisa daquela bolsa cara, você precisa disso. Não que isso também seja algo ruim, não é sobre isso. É sobre a vida ficar na linearidade mesmo, de você não conseguir ter esses suspiros da alma e essas descidas de profundidade da busca da alma feminina. Fica só ali, ó, superficial. No que todo mundo está dançando, eu também vou dançar. Para não me destacar, para eu não ter responsabilidade, para eu não ter trabalho, para eu não, sei lá, ser ligada. A gente começa a inventar essas historinhas. E o fogo está ali, querendo brotar de alguma forma dentro de você e você está apagando. Olha o quanto isso é profundo. Muito profundo. Quanto existe, eu já passo para a página 421, se você está aí com o livro, tá? Aqui ela diz o seguinte: em
em geral, ela diz sobre os segredos. Ela conta aqui pra gente sobre os segredos da nossa alma, tá? E aí eu vou pegar só um pedacinho aqui para vocês perceberem. Vocês sabem que 54% ou quase 54% das mulheres que trabalham hoje em dia, elas têm sintomas de burnout. Não quer dizer que tenham burnout, tá? Mas tem sintomas de burnout. Por quê? Presta atenção. Em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Alguns desses temas são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme, a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesmo ou com os outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilos de vida e interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, o ódio e a agressão, o ferimento ou a morte acidental, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, possibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, a manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, a violência. E a lista continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria do erro lamentável. Olha o quanto isso é atual. Aqui diz, encontrados no teatro sério. O que é um teatro? Né? Tudo que a gente vê, todos os cenários que a gente habita, tudo isso aqui nos afeta diretamente na nossa alma, diretamente onde a gente deveria estar criando, onde a gente deveria estar produzindo de uma maneira feminina, com uma energia feminina. Mas não. Disseram que a gente não tem que olhar para nada disso, que a gente não tem que se importar com nada disso. A gente tem que continuar. Você tem que produzir. Você não pode abrir a boca, você não pode acessar esses conteúdos, essas cenas que acontecem. Quais são os segredos que precisam ser falados na sua vida? Quais são as coisas que te aconteceram e que você colocou para lá? Depois eu resolvo. Ah, isso é mimizenta. Isso não vai me fazer mal. Isso continua te corroendo por dentro. Esse segredo da alma que não te deixa colocar para fora. Porque se eu coloco para fora, se eu coloco algum desses segredos a público, meu Deus. Clarissa, ela traz aqui uma solução para a gente lidar com esses segredos. Vou contar para vocês. Está fazendo sentido, gente? Eu adoro perguntar se está fazendo sentido, porque às vezes eu entro num devaneio muito grande. O modo, porém, nem tudo é tão sombrio quanto parece. O modo de reverter um drama trágico, um drama heróico, está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. Vem a autorresponsabilidade. A mulher, quando ela escolhe, quando ela vai nessa profundeza da alma e ela escolhe falar esse segredo, dar nome a esse segredo, ela se torna muito mais poderosa. Ela se torna muito mais capaz de lidar com aquela situação. Ela é muito mais hábil a suportá-lo. Então, falem os seus segredos para vocês mesmos. Coloquem no papel. Meses atrás eu fiz o projeto Escreva-se, que era para a gente entrar, né, em contato com a escrita terapêutica.
terapêutica, mas é sobre isso. É sobre você colocar no seu espelho. Quem é você? Que segredos você esconde aí, que você se repete o tempo todo, as mentiras que você conta, as historinhas que você se conta. Esse é um trabalho individual. Esse é um trabalho solitário. Esse é um trabalho em que você começa. Logo que você começa a contar estes segredos, outras mulheres se conectam com você. Outras mulheres se aproximam. Outras mulheres te entendem. Por isso que é tão importante a gente estar no meio de mulheres. A gente compartilhar nossas dores. A gente compartilhar esses nossos segredos. Segredos de alma. Segredos que não foram contados para ninguém. Nem para nós mesmos. Esse aprendizado compõe-se em partes iguais de dor e prudência. Porque não é para qualquer um. Os seus segredos, eles são sagrados. Bonitos. E você precisa dessa prudência. Você precisa desse cuidado. Desse cuidado para cuidar deste segredo. Desse cuidado para cuidar dessa sua dor. Dessa sua ferida que começa a se transformar em cicatrizes. Como a Clarissa disse lá atrás. Somos um clã de mulheres com cicatrizes. Somos. Cada uma tem a sua desenhada de uma forma, causada por algo totalmente diferente. Alguns iguais? Quase sempre. Quase nunca. Mas você precisa saber quais são esses segredos para que você possa curá-los. O fato de se ter passado por tudo isso é uma vitória do espírito profundo e selvagem. A mulher selvagem, ela não surge assim, do nada. Ela não desperta do nada. Ela desperta dessa dor. Ela desperta dessa ferida em que ela entende que para eu subir, para eu alcançar o meu sagrado, eu preciso vir dessa descida, desse lugar fundo, desse lugar escuro, onde muitas vezes a gente morre de medo de sair. Eu gosto de falar do cocô quentinho, que é aquela zona desconfortável de conforto em que a gente fica. Ai, meu emprego tá ruim. Ai, eu vou continuar porque eu preciso de dinheiro. Ai, eu acho que eu estou num relacionamento abusivo. Ah, mas eu vou continuar porque ele é tão bonzinho em algumas horas. Ai, eu tô, sabe, aquele cocô quentinho mesmo. Que tá ruim, mas eu continuo. Porque esse meu segredo, o guarda-sete chaves, não conto pra ninguém, nem pra mim. Certo? Que bom! Agora que eu li aqui, Dri, que tá fazendo sentido. Que bom. No arquétipo do segredo, é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento com uma rede escura. E ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. E aí a gente se lasca. É aí que as coisas começam a, nossa senhora, degringolar. Por quê? Você acha que está tudo bem. Ah, aconteceu com fulana. Isso acontece com todo mundo. Isso é normal. A normalidade faz com que esse segredo, quando ele entra na nossa psique, quando a gente racionaliza sobre ele, passa a ser algo assim, sabe, cheio de brilhinho, cheio de coisinhas fofas, de florzinhas. A gente conta essa historinha pra gente mesmo. Porque a gente não quer acessar essa dor. A gente não quer entrar nessa ferida. Deixa lá, a gente vai colocando um band-aid. Um dia um band-aid de Pato Donald, um dia um band-aid do Mickey, um dia um band-aid de flor. Mas aquela ferida continua ali.
Além do mais, ela deve acreditar que, se ao revelar, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrarem irão insultá-la para todo sempre. Quem aí não tem medo de ser julgada? Quem? Que atire a primeira pedra. Coloca aqui, você tem medo de ser julgada? Bebeu uma água. Você tem medo do que vão falar de você? A essência que você tem, da dança que você dança, da coreografia que você cria? Tem, tem. Essa é uma das nossas maiores dores profundas da alma. É o medo de ser julgada, de ser diferente, de destoar, de ser desencaixada, de não pertencer a lugar nenhum. De ninguém gostar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente cria. Esse é um dos maiores medos, se não for o maior. Essa ameaça a mais, além da própria vergonha secreta, faz com que a mulher se submeta não a uma, mas a duas cargas. Quais cargas são essas? Quais cargas que você carrega? Seu e dos outros. É uma carga muito pesada. E esse medo de ser julgada, esse medo de não contar os seus segredos para si e para os outros, ele é real ou ele é irreal? Ele é racional ou ele é irracional? E a gente volta lá no começo da live, onde eu expliquei que o racional, aquele medo verdadeiro, de essência, ele vem para te proteger. O medo irracional é aquele que você tem medo, não sabe por quê, mas eu tenho medo. Você já falou dos seus segredos para você mesma? Você já trouxe isso à tona? Você já trouxe, você já sentiu no cerne mesmo da sua alma esse segredo? Você já tentou curar essa ferida? Então, como é que você diz que tem medo? Se você não vivenciou isso de uma maneira plena, de uma maneira verdadeira, de uma maneira em que você consegue olhar para ele e enfrentá-lo, porque o medo, ele tem. A gente tem duas reações frente ao medo, tá? O medo real. Medo real, medo racional. A gente enfrenta ou a gente foge. Não tem como a gente ficar parado numa situação dessa. A fobia, o medo irracional, ele faz esse comportamento na gente de paralisar. A gente paralisa, porque a gente não sabe, eu não sei se isso é real, se isso não é real, meu cérebro acredita, não acredita, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Você fica ali, sem reação nenhuma. Veja bem se você não está nessa situação de paralisar, de ficar no mesmo lugar o tempo todo, por medo de agir ou por medo de sair, por medo de enfrentar ou por medo de realmente foda-se. Esse medo é real ou é irreal? É racional ou é irracional? Esse é o convite que eu trago para vocês hoje. De pensar sobre esse medo, sobre você perder um poder que talvez você nem tenha. Porque o poder que você está buscando dessa forma é o poder que o outro te dá. Só que, ao mesmo tempo que ele te dá esse poder, ele te tira. Ele não é seu. Ele não é de essência. Ele não é sábio. Ele não vem da sua alma. Eu vou falar alma aqui o tempo todo, porque é sobre isso mesmo. A gente não fala de alma.
fala de coisas externas, de coisas que chegam até nós, de coisas que vêm, que a gente só está recebendo, 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 enchendo o nosso potinho, enchendo a nossa mochilinha. Muitas vezes não são nossas. A maioria das vezes não são nossas, tá? Ok? Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Quero muito saber de vocês, como que foi, como que está sendo para vocês essa live, porque quando a gente entende o nosso choro, quando a gente dá nome para as nossas lágrimas, a gente se aposta uma, de uma força, tá? E essa força interna, dessa força interna que a gente desconhece. E o desconhecido, ele causa esse medo irracional. Né? Ele causa esse medo de que eu não vou dar conta. Ele causa esse medo de que, meu Deus, eu não sou capaz. E aí vem essa sabotadora, essa síndrome da impostora, dizendo toda hora no seu ouvido: não vai, não faz, não dá o primeiro passo, fica onde você está. Lembra, o irracional, ele te deixa paralisada. É melhor você ficar aqui no seu cocô quentinho do que você sair, enfrentar o mundo, enfrentar as pessoas, enfrentar coisas para realizar os seus sonhos. Fica onde você está. Começa a secar por dentro, você não precisa navegar por rios internos nenhum. Fica atracadinha aí nas suas pedras, nos seus lixos emocionais, nessas coisas que te deixam para baixo, que não te deixam sair para ver o mundo aqui de fora. Você fica à espera que te tragam, que te mostrem. Você não vai atrás. Então, acesse essas suas lágrimas de uma forma genuína, de uma forma verdadeira com você mesma. Ok? E para você que quer saber mais, que quer aprender mais sobre esse desenvolvimento da alma feminina, sobre o poder, né, dessa sabedoria que nós temos, fica aqui o meu convite para participar do Clube do Livro. Ele é um projeto meu bebê, meu bebê, que foi criado há algum tempo e ele está num novo formato. Agora você pode escolher entre a assinatura anual e a mensal num preço super incrível, em que todas as sextas-feiras, às 7h35 da manhã, a gente vai falar sobre essa alma feminina, sobre essa energia feminina e descobrir tudo que está aí, tudo que está entre essas pedras, tudo que está entre, sabe, nos entremeios e que não te deixa evoluir, não te deixa dar o próximo passo. Tá? Se você quiser saber mais, pode me chamar por inbox, pode me chamar, que a gente conversa, eu explico melhor para você como que é o clube. E amanhã, às 7h35, para vocês que estão inscritas, a gente se vê. Tá bom? Um beijo grande e um ótimo descanso para vocês. Beijo, beijo.